Proporcionalmente à população, o Brasil é vice-campeão mundial de parto cesariana, ficando atrás apenas do Chile. Em números absolutos, somos imbatíveis. São cerca de 600 mil cesarianas anuais, a maior parte delas sem indicação clínica. Isto representa 42% dos partos realizados no país. E quando se fala de atendimento privado de saúde, as cesarianas chegam a 90% dos casos. Longe de ser uma solução, é antes de tudo um problema. O parto é o tema do programa Olho Clínico de hoje. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico Denis José Nascimento. Ele é professor adjunto do Departamento de Tocoginecologia da Universidade Federal do Paraná. Doutor Denis, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Doutor Denis, por que o Brasil disputa com o Chile a Copa Mundial de parto cesariana? Em primeiro lugar, eu agradeço o convite. Nós estamos, o Ministério da Saúde, ele desenvolve uma campanha em nível nacional para reduzirmos as incidências de operações cesarianas desnecessárias. Obviamente, quando você tem uma indicação médica para fazer uma cesariana por um sofrimento do bebê, ou por um problema da mãe, ou por um problema de ambos, ela é um procedimento bem indicado. Mas o que ocorre no nosso meio, em outros países em desenvolvimento, é que a cesariana vem se tornando uma epidemia, a cesariana desnecessária, a cesariana sem uma indicação médica. E múltiplos fatores concorrem para que esse aumento das operações cesarianas ocorram. O primeiro é, muitas vezes, a falta de esclarecimento que a população não tem. Uma gestante, ela deve ser bem preparada durante a assistência pré-natal por uma equipe multiprofissional que já a motive emocionalmente para o parto vaginal. A mulher tem muito medo da dor do parto. Muitas vezes elas fantasiam situações vivenciadas por mulheres da sua família ou amigas e acham que o evento parto acaba sendo uma real tortura. A dor acaba sendo o principal indutor A dor acaba sendo um dos principais fatores. Doutor, eu não quero sentir dor. Doutor, eu quero que o senhor faça uma cesárea porque eu não quero nem entrar em trabalho de parto, né? E quando o organismo feminino é extremamente competente para para preparar-se, né, e dar à luz a um bebê de parto natural. Aliás, o que é natural é um parto vaginal e a cesárea é antinatural. Então, eu tenho que ter, como falei, um motivo médico. E me reporto àquilo que eu estava falando momentos atrás, que a epidemia de cesárea que nosso país vive tem a relação com, muitas vezes, a falta de conhecimento da mãe, a falta de esclarecimento, o desejo dela, quando chega no final da gravidez, ela está cansada daquela barriga enorme, não consegue dormir direito, está cheia de dor e não quer mais estar grávida, então ela marca com seu médico a operação cesariana. Por outro lado, do ponto de vista do médico, é muito mais fácil fazer uma cesariana, claro que é uma cirurgia segura, felizmente, né? É uma cirurgia que tem as suas indicações médicas e que muitas vezes os médicos acabam extrapolando. Pela segurança que o procedimento nos dá, eles acabam fazendo mais cesarianas desnecessárias. Seja porque a paciente pede, seja porque para ele é melhor. E para ele é melhor por quê? Porque é muito mais fácil eu marcar uma cesariana às 7 da manhã, estar livre às 8 da manhã, demora 1 hora essa cirurgia, do que fazer todo um acompanhamento de evolução do trabalho de parto, que dura de 8 a 10, 12 horas. E, infelizmente, o sistema de saúde, né, particularmente o conveniado, o privado, principalmente o conveniado, o médico ele não recebe
adequadamente pelo procedimento. Então, entre parto e cesárea, ele acaba preferindo aquele que é mais rápido para ele. Agora, o senhor conceituou o número de cesarianas que nós fazemos no Brasil, aqui na América do Sul, Brasil e Chile, nessa disputa, como uma epidemia. E epidemias, elas exigem ações drásticas. Ações drásticas. Que tipo de ação drástica seria essa, doutor Denis, para tentar diminuir esse número de cesarianas? Porque o Brasil tem praticamente metade dos partos que são realizados no nosso país é de cesarianas. Como é que reduz isso assim de uma forma? Como é que combate essa epidemia? Não é uma tarefa fácil. Aliás, eu considero uma tarefa muito difícil. Mas, enfim, a primeira manifestação de mudança tem que vir realmente do Ministério da Saúde, tem que vir de cima para baixo, numa orientação à população leiga, mostrando que a cesárea, apesar de ser um procedimento seguro, ainda é uma cirurgia. Eu preciso cortar 7 camadas para chegar até o bebê. Então, os riscos, né, apesar da segurança da cirurgia, os riscos que a cirurgia oferece são maiores do que os riscos de um parto normal. Então, é mais frequente, as evidências científicas estão aí para mostrar isso. É mais comum a paciente fazer problemas de hemorragia no pós-parto, problemas de infecção, problemas de interação mãe-bebê. Depois de uma cirurgia, a paciente está cheia de dor. Né? E um outro aspecto importante, o estresse do trabalho de parto é importante para a mãe e para o bebê, para a sua interação no aleitamento. A adaptação respiratória do bebê que passou pelo estresse do trabalho de parto é muito melhor do que a adaptação respiratória do bebê que nasce de uma operação cesariana. Então, as medidas drásticas são medidas que contemplem uma informação massiva da população feminina, mostrando que o parto natural não é esse bicho de 7 cabeças. Bom, mas isso significa, essa campanha significa mudanças de cultura. Bom, essa é uma das linhas da campanha. Agora, a outra linha tem que ser direcionada aos médicos. Então, que é o que eu iria lhe colocar na sequência. A outra situação seria trabalhar com os alunos, com os acadêmicos de medicina, com os médicos residentes em ginecologia e obstetrícia, chamando a atenção deles, né, para que procurem adotar posições dentro da sua atividade de pós-graduação, no sentido de promoção do parto vaginal, que eles sejam, digamos, esclarecidos de uma forma técnica de que o parto natural é melhor do que a cesariana, né? Ainda que a cesariana seja uma operação, uma cirurgia segura. A outra situação diz respeito como falei, a situação da epidemia de cesariana é cultural. Então, os médicos, eles fazem muita cesariana por uma série de motivos, em particular, essa situação de comodismo, de facilidade, né? Então, é importante também que os serviços de saúde, sejam serviços de saúde públicos, sejam serviços de saúde privados, deem condições de um melhor aporte, né, de honorários para esses profissionais não abusarem da cesariana. A cesariana, ela está sendo realizada de forma abusiva porque ninguém paga adequadamente o profissional médico por todo um acompanhamento de evolução de trabalho de parto, depois a realização do parto e depois a assistência ao puerpério imediato da paciente. Então, seguramente, este ao lado daquilo que eu falei, de médicos bem formados, bem instruídos, né, mostrar a esses profissionais que o parto vaginal deve ser a constante na condução de mulheres em trabalho de parto, ou mulheres que estão próximas de entrar em trabalho de parto. O outro lado da moeda tem relação fortíssima com a má remuneração, ou a praticamente não remuneração de médicos que acompanham um trabalho de parto. Agora, se nós compararmos a forma como o parto é tratado pela rede de saúde, tanto pública como privada, como é feito no Brasil com países da Europa, por exemplo, por que lá é diferente o tratamento? Como é que é feito o tratamento para parturiente nos países, na Europa, por exemplo? Então, a Europa, vamos pegar um exemplo da Inglaterra.
Então, a Inglaterra é uma medicina socializada. Todas as pessoas, pobres ou ricos, têm acesso aos serviços de saúde de forma equivalente. É o serviço universal. É, né? O serviço universal. Então, diferentemente do Brasil, as pessoas de maior poder aquisitivo aqui no Brasil, elas têm aquela condição privilegiada de ter o obstetra particular, de ele atender muitas vezes aos caprichos dessa paciente. A primeira consulta de pré-natal, ela vai, doutor, quero cesárea. Sim, senhora, a senhora vai fazer cesárea. Diferentemente da Inglaterra. A Inglaterra tem uma assistência obstétrica, uma assistência pré-natal, em que você trabalha primeiro com as obstetrizes, né? As grávidas de baixo risco, elas fazem o pré-natal com enfermeiras e eventualmente vão ao médico quando algum elemento de risco é identificado. E ao longo de toda a evolução da gestação, elas vão participando de oficinas junto com outras gestantes, os casais, para que elas comecem a ser instruídas a respeito de quais são as modificações que o corpo dela, que os seus corpos vão apresentando ao longo da evolução da gravidez, como é que começa o trabalho de parto. E essa é uma situação que privilegia muito a parturição por via vaginal em países aí da Europa, em particular a Inglaterra, onde a paciente entra em trabalho de parto e é assistida por uma profissional, até mesmo da área de enfermagem, uma obstetriz ou o próprio médico, né, e tem o seu bebê de parto normal. A cesariana lá é uma cirurgia que é feita eminentemente sob indicação médica. Aí sim, ela é drenada, ela é referida ao médico para fazer a cesariana, se for o caso. Um exemplo a ser seguido. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o programa Olho Clínico. Hoje nós estamos falando sobre parto. É só um instante. O que é um hospital para quem vê o mundo assim? A quebra da rotina, um ambiente hostil, a distância dos amigos e familiares, o afastamento do ambiente escolar, não compreender o que está se passando consigo, não compreender o que está se passando a seu redor. Tudo isso pode significar uma quebra de identidade na criança. A criança que passa por períodos de internação se sente excluída do meio social, de sua casa, de seus pertences. A proposta do programa de escolarização hospitalar do HC é proporcionar às crianças internadas a oportunidade de continuar os estudos, sem que haja prejuízo ao ano letivo ou que isso seja causa de evasão escolar. Professora, estou muito feliz com as suas aulas e aposto que as outras crianças estão adorando ainda mais. É uma chance muito grande a gente poder estudar aqui no hospital, porque enquanto a gente estiver internado, a gente vai perdendo aula. O projeto procura amenizar dificuldades como a tristeza, baixa autoestima, distância da família, ausência dos amigos, que são causadas pelo tratamento e que interferem na recuperação dos pacientes. No dia que vem a professora, o que eu percebo? As crianças acordam mais cedo, vão para o banho, escovam os dentes, tudo isso para esperar a professora. As crianças que recebem atenção educacional durante o internamento são mais receptivas, mais calmas e respondem melhor ao tratamento. Professor, estou muito triste, porque hoje o médico me deu alta. Eu não gostaria de ir embora, porque vou sentir muitas saudades dos seus beijos. Este projeto de escolarização hospitalar do HC é fruto de um convênio entre a Universidade Federal do Paraná e a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. Ele faz parte do Comitê de Humanização Hospitalar, que atua em diversas áreas do Hospital de Clínicas. Estamos chamando você para nos ajudar nesse trabalho. Você pode contribuir doando material didático, material escolar,
jogos educativos e computadores. Venha você também fazer parte desse programa. Mostra o que é do bem, tem cara de neném. Cobras e Lagartos, o talk show mais inteligente e divertido da TV Paranaense. Toda sexta-feira, 19h, o FPR TV, levando a Universidade Federal até você. Voltamos com o segundo bloco do programa Olho Clínico. Hoje nós estamos falando sobre parto. Estou conversando com o Dr. Denis José Nascimento, ele é professor adjunto do Departamento de Tocoginecologia da Universidade Federal do Paraná. Dr. Denis, afinal de contas, quem que faz o parto normal no Brasil? Qual a população que pratica o parto normal? O parto normal, ele ocorre em maior incidência na população ligada ao Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, especificamente aqui na região de Curitiba, é atrelada ao programa Mãe Curitibana, onde ela faz o pré-natal numa unidade de saúde básica, já com a informação de qual hospital ela vai ganhar o seu bebê. Esses hospitais, eles têm regime de plantão 24 horas e a paciente, quando entra em trabalho de parto, ela dirige-se a uma dessas maternidades e lá ela tem o seu trabalho de parto acompanhado por médicos, né? E também pelo pessoal da enfermagem. E a evolução do trabalho de parto é monitorada por um gráfico chamado partograma, que vai me separar uma condição de evolução normal de uma condição de evolução anormal. Tá? Essa condição de evolução anormal seguramente tem maior incidência de operação cesariana. Então, a população de baixa renda ligada ao Sistema Único de Saúde nesse país é que tem as maiores incidências de partos naturais, ao contrário da população que tem acesso a serviços privados. O usuário do plano de saúde, o número de partos cesarianos é bem maior. É muito maior, é muito maior. É como eu lhe falei, é multifatorial. E vamos citar assim, os principais fatores seriam a falta de esclarecimento que a paciente não recebe em algumas vezes e também a comodidade, tanto para a paciente quanto para o médico, em fazer uma cesariana com hora marcada. Ora, doutor Denis, o fato das mulheres hoje terem uma vida sedentária, uma vida profissional igual ou até pior do que a dos homens, não interfere nessa opção pelo parto cesariano? Então, a mulher que trabalha, que tem a sua atividade profissional, que tem autonomia financeira, seguramente ela vai ter uma maior predisposição para ir para parto programado, cesárea com hora marcada, né? Enfim, é uma escolha dela e isso muitos colegas aceitam o que não se aceitava no passado, hoje muitos aceitam, que é a preferência da mulher pelo parto. Né? Então, nós médicos, né, entendemos o ponto de vista da paciente desde que ela seja esclarecida sobre as vantagens, os benefícios do parto vaginal em relação ao parto cesariana. Volto a dizer, as evidências científicas mostram perto de 5 vezes mais morbimortalidade no parto cesariana do que no parto via natural. Agora, existe um mito é quase uma lenda urbana que é o mito da destruição do períneo durante o parto natural. Isso incomoda muito as mulheres. Na verdade, é um mito. É um mito. É falsa a ideia de que a gestante, quando entrar em trabalho de parto e der à luz a um parto normal, vai ter sua vagina, o seu períneo destruído, vai ficar com incontinência urinária. Isso é um mito. Um trabalho de parto bem acompanhado, um parto bem assistido, ele não vai destruir a vagina, não vai destruir o períneo. Né? Então isso é um mito, até por conta daquele fato também relacionado a
sexualidade da paciente. Ela acha que ela vai perder a satisfação sexual, ela acha que o marido vai perder, enfim, a satisfação que ele teria, né, durante uma relação sexual com ela. E esse é um mito, infelizmente, que a população ainda tem. Agora, como que deve ser essa preparação para o parto normal? Então, a preparação para o parto normal, ela começa no pré-natal, já na primeira consulta de pré-natal, né? É isso que o Mãe Curitibana faz. É isso também que o Mãe Curitibana faz, né? Não é muito fácil, mas há que se ter uma equipe multiprofissional, composta pelo obstetra, pela enfermeira, pelo pediatra, pela assistente social, por uma fisioterapeuta, para tentar motivar emocionalmente a paciente para o preparo ao parto. Isso é muito importante, porque se ela não for esclarecida, se ela não for instruída sobre todas as modificações que o organismo dela vai apresentar durante a gravidez, e particularmente as transformações que o seu organismo apresenta durante o início do trabalho de parto, ela fatalmente vai estar mais fadada a uma condição de parto operatório via alta, que é a cesariana, do que o parto vaginal. Então, existe sim a necessidade de preparo, e esse preparo é durante o pré-natal. Agora, hoje, as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde também. Também. Isso interfere alguma coisa no parto normal? Veja, uma mulher saudável, ainda que tenha 34, 35 anos de idade, não significa que ela tenha dificuldades na evolução da sua gravidez, na evolução do seu trabalho de parto. Naturalmente que numa idade mais tardia, a mulher pode ter uma maior frequência de riscos durante a gestação. E se esses riscos forem identificados e trabalhados de uma forma adequada, ela pode também ter um parto natural, desde que bem assistido, bem monitorado. Agora, qualquer elemento de risco que acabe surgindo, seguramente vai aumentar um pouquinho as chances de partos cesarianos. Como é o caso do Hospital de Clínicas, que é um hospital que tem uma estatística viciada, altíssima prevalência de gestantes de muito alto risco, né, e que tem que se submeter a operações cesarianas, porque o parto cesárea é a melhor forma de resolver o problema daquele binômio materno-fetal que está sob risco, até mesmo sob risco de morte. Bom, nosso programa já está chegando ao final, mas eu queria saber do senhor, antes de terminar, qual é o ganho do ponto de vista psicológico para a mulher ela ter um parto normal? Do ponto de vista psicológico, a melhor interação dela com o bebê, sem dúvida nenhuma. Né? Como falei, o estresse do parto é importante, o bebê está pronto, né, para o seu nascimento, e a relação aleitamento materno é muito mais eficaz, vamos dizer assim, do que aquela paciente que foi operada, que ainda está sob efeito da anestesia, que está cheia de dor, num período a posteriori, diferente daquela que tem o parto via vaginal, ela sai andando depois. Não acontece o mesmo com a cirurgia, né? Então, esse é um detalhe importante que a gente chama, essa interação binômio mãe-bebê, talvez seja muito mais forte num parto vaginal do que numa operação cesariana. Muito bem, doutor Denis José Nascimento, quero agradecer muito sua presença no nosso programa. Por hoje, o programa Olho Clínico fica por aqui. Se você tem críticas, comentários, sugestões ou quer mais informações a respeito desse tema, escreva para a gente. O nosso e-mail é olhoclinico@fpr.br. Muito obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima edição.